Olá, saudações a todos. Espero que todos se encontrem bem, com saúde, tranquilos, que apesar desse momento difícil que estamos vivendo, também é um momento de reflexão e de esperança, que mudanças venham a acontecer para melhor, né? Meu muito obrigado ao professor Rogério, que me chamou para participar dessas construções e desses debates a respeito dos animais não humanos, na construção de ideologias, filosofias, normas, regras, tudo que possa auxiliar, então, para tentar efetivar direitos e liberdades fundamentais aos animais. Eu vou fazer uma fala de reflexão, né? Justamente por causa desse período reflexivo em que a gente vive, eu acho que é importante a gente compartilhar ideias e trabalhar juntos, viver de dúvidas que gerem coisas melhores e não de certezas frustradas que nos levaram a um caminho sem volta. E para dividir com vocês essas minhas reflexões, eu vou falar um pouco sobre a questão da onde eu enquadro o animal não humano dentro do movimento do cosmopolitismo. Uh, o, o, o cosmopolitismo, é claro que ele existe em várias vertentes, né? Vertente sociológica, filosófica, política, antropológica e também jurídica. Embora seja um movimento em eterna construção e com muitos apoiadores, mas também muitos opositores, é uma das grandes apostas que a gente tem no universo do direito para tentar construir um cosmos, um planeta, uma comunidade mundial de destino, de valores comuns para todas as espécies, não só para a espécie humana, como também para a espécie não humana. E para começar a dividir com vocês as minhas inquietações, eu acho que é importante a gente colocar que hoje em dia existem três grandes crises da mundialização, três grandes crises que merecem a nossa atenção. As crises de desastres ambientais, que obviamente todos já estão acompanhando há muito tempo, né, principalmente com esses reflexos dos últimos dias em relação à pandemia. O terrorismo planetário, né, em relação à questão de que, em nome, às vezes, de segurança, bem-estar, nacionalismos, muitas vezes as próprias pessoas legitimam condutas autoritárias e déspotas, né, muitas vezes, suprimindo direitos sagrados, direitos humanos sagrados, garantias fundamentais sagradas, em prol de uma pseudo-sensação de bem-estar coletivo. E isso pode vir tanto de um povo, como pode vir de uma nação, de um estado, né, ou de um grupo de pessoas. E a terceira crise é a da globalização econômica desenfreada, né? Desse capitalismo voraz e selvagem, desse capitalismo racista que a gente vive, de que acabou depredando o mundo inteiro na ânsia do ter e não na identificação e no valoramento do ser. Essas três crises, elas convergem então para uma dinâmica de que desde a época em que a gente trabalha com a modernidade, que eu particularmente entendo a modernidade, eu talho ela, né, recorto ela a partir das grandes navegações europeias, que seria da época do grande genocídio dos povos das Américas. Desde essa época, então, a gente entende o mundo por uma lógica hegemônica, uma lógica ocidentalizada, europeizada, eurocêntrica, antropocêntrica, né? E de dominação por um imperialismo colonialista que expurga, que agride, que maltrata, que recua à margem todos os diferentes desse homem que está nesse papel de hegemonia, nesse papel empoderado de
dono do capital, dono da família, dono das grandes lógicas das luzes modernas, detentor do pensamento racional, da lógica das luzes, né? Então, essa grande modernidade, ela codificou o mundo em binariedades, ou seja, o meu lado e o seu lado, o meu lado dominante e o seu lado dominado, ou vice-versa. Em se tratando da questão dos animais, então nós temos o mundo humano e o mundo não humano. Então nós temos um mundo do lado de cá e um mundo do lado de lá. O mundo humano seria o mundo dominante, o mundo hegemônico, o mundo das luzes, da razão, do pensamento lógico, da inteligência cartesiana e matemática. E o mundo de lá, né, o mundo dos animais não humanos, seria o mundo dos excluídos, dos marginalizados, dos dominados, dos oprimidos, dos utilizados, né, daqueles que não têm direitos. Isso sem falar, obviamente, de que dentro do próprio lado dos humanos também existem essas lógicas de exclusão, também existem essas fronteiras de justiça. Quando a gente fala, por exemplo, em pessoas pretas, pardas, homossexuais, transgêneras, indígenas, deficientes, estrangeiras, também existe, né? Mas, atentando exclusivamente à questão, então, da comunidade animal, essa grande dualidade, essa grande binariedade, que é fruto de uma carga argumentativa discursiva construída pelo homem e para o próprio homem, então, como eu já falei, né, de critério tipicamente antropocêntrico, acabou reduzindo uma grande complexidade do mundo, porque o mundo é complexo, ele é plural, ele é diverso, e acabou rompendo com a natureza. Na verdade, como se o homem conseguisse romper com a natureza, porque o cosmos, o planeta é um só, e a humanidade está nesse planeta, como a animalidade e o mundo vegetal, mineral, enfim, estamos todos, né, dentro do mesmo território. Então não faz sentido tentarmos nem mesmo dentro da própria humanidade fazer divisões, quiçá dela com outras espécies, né? Essa binariedade, então, fruto da modernidade, que colocou o homem, né, como eu disse, empoderado, dono do capital, detentor do poder, racional, lógico, né, colocou ele numa posição de domínio. Essa binariedade, então, ela nada mais revela do que uma atrocidade e uma conduta desempática para o outro. E o movimento do cosmopolitismo, ele vem justamente estribado numa rejeição desses nacionalismos metodológicos e no abraçamento de uma empatia pelo diferente. Ou seja, é necessário exercitar a confiança, a tolerância, a solidariedade, o respeito mútuo, a aceitação e criar uma comunidade mundial de um destino de valores comuns. Ou seja, se a gente resgatar as ideias do cosmopolitismo, né, dos estoicos e dos cínicos, eles já diziam: quem eu sou? Eu sou uma pessoa, um cidadão do mundo. Eu não sou uma pessoa, um cidadão de um determinado país, de uma determinada nação, de um determinado estado. Ou seja, eu sou uma pessoa humana, em qualquer parte do mundo eu vou ser essa mesma pessoa. E, portanto, se existem pessoas humanas que assim são, existem pessoas não humanas que também assim são. E que assim vão ser em qualquer parte do mundo, mas nem por isso, nem por causa dessa diferença, elas vão ter menos direitos ou menos liberdades, simplesmente porque a lógica de entendimento, de linguagem, de comunicação, de raciocínio não é a mesma. Simplesmente porque essa comunidade humana, essa humanidade, que pode ser tratada também como uma categoria jurídica, né? Ora como vítima, como por exemplo quando tem os crimes contra a humanidade, ou ora como agressora, como nesses casos dos grandes desastres pela globalização econômica.
e dessas grandes crises de mundialização, essa humanidade, ela não pode ser nem mais nem menos que o mundo que a cerca, porque ela é parte integrante desse mundo. E, portanto, existem outras comunidades com outros valores, com outras pautas, com outros pilares, outras premissas, ou seja, outros totens de crenças, né? Que não fazem muitas vezes nenhum sentido dentro da nossa inteligência matemática, lógica e racional, mas que faz todo sentido dentro de uma inteligência, de uma lógica sensorial perceptiva, senciente, de pertencimento à natureza, de pertencimento ao universo. E como eu disse, essa modernidade, então, que bifurcou, né, que dualizou o mundo e que separou o homem da cultura, o homem da natureza, ou seja, ficou a cultura do lado e a natureza do outro lado, é totalmente surreal, além de ser ultrapassada. Porque quando se tentou dominar o mundo por esses pensamentos hegemônicos, subjugando e dominando culturas que tinham completa e total integração com a natureza e com os animais, como os índios, né, aqui das Américas, os povos africanos, enfim. Essas culturas, elas entendiam perfeitamente de que um animal, ele tem vida, ele tem alma, ele tem sentimento, ele tem espaço, ele tem direito, ele tem liberdade. Então, por que motivo, dentro desta cultura, né, europeizada, dentro desta cultura hegemônica dominante, o animal não tem esse mesmo reconhecimento? Por qual lógica? Pela lógica da binariedade, da dualidade, ou seja, eu tenho que estar de um lado, eu não posso estar em conjunto. Eu preciso escolher. Ou eu sou branco, ou eu sou preto, ou eu sou homem, ou eu sou mulher, ou eu sou humano, ou eu sou não humano. E mesmo que essas escolhas não sejam dadas, e muitas vezes não seja incorreto fazer essas escolhas, não é correto e não é aceito que se discrimine, que se desrespeite, que se abata, que se maltrata, que se explore o outro porque ele é diferente de mim. Portanto, trabalhando com uma rejeição, né, de uma comunidade de nascimento, de nacionalidade, para trabalhar com a ideia de uma comunidade de destino por valor e pertencimento, para trabalhar uma empatia cosmopolita, né, para rejeitar discursos déspotas, tiranos, para deslegitimar condutas autoritárias e totalitárias que acabam massacrando e rejeitando o diferente, simplesmente porque ou ele não pensa que nem eu, ou ele não se parece comigo, né? Ou porque ele, durante muitos e muitos anos, ele me serviu como fonte de alimento, como fonte de vestimenta, como fonte de embelezamento, como fonte de entretenimento. Então seria absurdo romper essa lógica, né? E por isso que faz muito sentido a fala do Bruno Latour, quando ele diz que nós jamais fomos modernos. Essa modernidade que, em nome do progresso, da tecnologia, né, dos parâmetros científicos hegemônicos, condenou os homens a um abismo desenfreado de desastre, né? E de desastre não por agentes naturais, mas de desastre por agentes humanos. Então significa que tudo que nós temos de reflexo que está acontecendo hoje é fruto da nossa própria conduta, por causa dessas 3 crises, né? Das crises ambientais, globais econômicas e de terrorismos totalitários planetários, que é inviável que a gente continue nessa lógica. Ou seja, a gente nunca foi moderno. Isso é uma presunção de um sonho atávico que não é real. E, portanto, construir discurso, né? Construir identidade, construir lógica dentro desses patamares é basicamente condenar o mundo ao desaparecimento. Portanto, é totalmente imprescindível
que se trabalhe com um cosmopolitismo de realidade, um cosmopolitismo de pessoas que sejam ativas, né? Pessoas que enxerguem as diferenças, pessoas que reconheçam essas diferenças e rejeitar aqueles cosmopolitismos tiranos, né? Que trabalham com as lógicas utilitaristas de bem-estarismos disfarçados de benesses coletivas, quando na verdade servem apenas à satisfação de interesses de pequenos grupos. É importante trabalhar dentro de um cosmopolitismo de reflexão que o homem e o animal, eles são como um espelho, né? Eles são reflexo um do outro, ou seja, como se fossem dois espelhos, um côncavo e um convexo, e que se eu juntasse essas duas metades, eu tenho um globo só, eu tenho um planeta só, um cosmos só. Não há uma superioridade em posição ou em relação ou para com o planeta. E toda essa ideia de que se criou de superioridade do homem em relação ao animal é fruto do próprio homem. É fruto dessa época de antropoceno, dessa época de que agentes antropológicos ou antrógenos, ou de fruto exclusivo e centrado na figura do homem, seja capaz de ter dignidade. Quando muito antes pelo contrário. E, portanto, essas premissas jurídicas normativas de que o que vale é a dignidade da pessoa humana, ela é falaciosa. Porque o que vale é a dignidade da vida. Porque sem vida, nem a própria pessoa humana consegue sobreviver. Sem a vida ao redor dela. Sem o mundo natural ao redor dela. E, então, dentro dessas temáticas cosmopolitas, muita noção tem também o Boaventura quando ele trabalha com a questão do cosmopolitismo de emancipação, porque no momento em que eu forço a mudança de um quadro de arranjo social, e obviamente atrás depois vem o direito, porque o direito é sempre retardatário, ele acompanha as mudanças de uma sociedade, ou é a própria sociedade que força essa mudança do direito, é necessário que eu empodere as minorias, né? Que eu emancipe as minorias. E o animal é uma minoria. O animal, ele tá como se fosse o sujeito borderline, né? Que está nas beiradas, nas fronteiras da justiça. Ele está nos guetos, ele está nas comunidades, nas favelas, ele está intocado nos seus habitats, ou muito pior, encarcerado, aprisionado, seja por confinamento para a produção do agronegócio, seja para entretenimento desses parques de recreação, né? Então, o animal, ele é tudo aquilo que a pessoa humana que está nas mesmas condições que ele também é. Ou seja, e não faz nenhum sentido dentro desse universo de cosmos, de polis de cosmos, cosmopolitismo, ou seja, de uma grande cidade do mundo, de um grande planeta uno, né? Um planeta uno que abraça toda a diversidade, a complexidade, a pluralidade que ele apresenta. Não faz nenhum sentido dizer que o animal é um objeto. Nenhum. O animal, como já foi comprovado, e isso não sei o que estou dizendo, são biólogos, são neurocientistas, são médicos veterinários, são sociólogos, filósofos, etc., né? O animal, ele é senciente, ele é consciente, ele experimenta sensações, ele se alimenta, né? Ele tem as funções vitais muito semelhantes a dos humanos, principalmente, a gente sabe, mamíferos, né? Aves, peixes, enfim. Ou seja, essas classificações de que o animal continua a ser objetificado simplesmente porque existe uma carga de discurso hegemônica de uma época de modernidade ultrapassada, de dominação e exploração e imperialismo colonial, não faz mais nenhum sentido dentro de uma lógica de um tempo contemporâneo que precisa enfrentar essas três crises e construir dentro de um universo, vamos trabalhar jurídico, né? Um grande arranjo, e aí nas palavras da professora Delmas Martins, um grande mosaico normativo. Eu preciso deslocar os marcos normativos que existem, porque hoje o mundo é múltiplo, ele é impreciso, ele é incerto, ele é instável, e ele vive uma grande tragédia de coerência, de completude e de complexidade. Portanto,
eu entender, e como já ficou comprovado, que o animal sente, que o animal é consciente, que o animal é senciente, que ele é vivo, né? Ele tem dignidade. Ele tem dignidade dentro de uma lógica de que ele tem autonomia de se expressar dentro da forma com que ele se comunica. Ele tem um autorreconhecimento da sua forma de percepção dentro dos seus parâmetros de acordo com a sua espécie. Ele não pode ser instrumentalizado, ele tem um valor intrínseco com ele, de ser vivo, então ele não pode ser mercantilizado. Ele tem um mínimo existencial que ele precisa para viver, que é o planeta onde ele está. Então, quer dizer, como ele não tem dignidade? Se a gente trabalhar atributos de dignidade humana e refletir isso de forma convexa ao animal. E, como o professor Delmas diz, então é necessário que a gente trabalhe um cosmopolitismo de relação, de raiz, de rizoma, ou seja, vamos fazer um grande mosaico normativo, reorganizar os parâmetros de interpretação dos institutos jurídicos que existem, colocar as coisas no seu lugar, ou seja, interpretar e entender e coordenar as diversas culturas pelas suas premissas mais valiosas, como diz o Boaventura, pela hermenêutica diatópica, e conseguir travar uma conversa, um diálogo, onde se tente estabelecer dentro, claro que o cosmopolitismo trabalha com direitos humanos, mas como a gente trabalha com direitos não humanos, para que o cosmopolitismo seja completo, ele precisa dessa lógica, né? Então, trabalhar direitos humanos ou direitos de não humanos, direitos animais, dentro de um mínimo comum. Não é fácil fazer isso, não é fácil estabelecer, se nem dentro dos direitos humanos a gente tem uma carga de linguagem universal, né? E sem querer entrar nas discussões entre universalismo e relativismo, mas a pluralidade, a diversidade do mundo, ela requer, as diferentes culturas, elas requerem, né, que se faça essa interpretação. A ideia é, então, dentro das reflexões que eu faço, que seria viável das duas uma. Ou partir de instrumentos jurídicos que existem para os humanos e alargar as suas bases normativas e interpretativas para estender aos animais. Ou criar instrumentos jurídicos novos para os animais. Se fôssemos fazer a primeira opção, né, então seria uma questão de revisitação, reforma ou até refundação de legislação. E aí teria que partir do legislativo. Mas a gente sabe que, em se tratando de uma ideia de um universo cosmopolita, não existe um poder legislativo universal, soberano, transnacional, né? Não existe nenhum executivo para aplicar isso depois também desta maneira. O que nos leva a uma segunda opção, que, pelo menos por um momento, né, podemos refletir e trabalhar com essa ideia, por esse momento atual, digamos assim. Tentar apostar, que nem diz o Garapon, no último guardião das promessas, no judiciário, né, nos juízes. Porque, pelo menos, existem cortes constitucionais em quase todo o mundo. E, inclusive, né, os organismos internacionais. E que, seguindo de um guião emancipatório, que seria o pilar dos direitos humanos, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e dos direitos não humanos, que seria a Declaração Universal dos Animais, que também já existe, forçar, não seria bem a palavra, mas fazer com que os juízes das cortes constitucionais ao redor do mundo conversem, dialoguem, interpretem, alarguem as bases normativas de personalidade jurídica, de dignidade de pessoa, né, de titularidade de direitos para o animal. E que, portanto, valorando esses institutos já existentes, né, se forme ao longo do cosmos um movimento de cosmopolitismo jurídico de integração, ou aí como às vezes eu prefiro chamar um movimento de cosmopolitismo de reflexão, reflexivo, né, para entender o animal como nosso reverso, dentro de uma funcionalidade plural, e fazer com que esses juízes tracem, aí sim, voltando à obra da professora Delmas, façam uma coordenação por entrecruzamentos de precedentes judiciais
e que, portanto, se a gente pegar países que já têm precedentes judiciais favoráveis à tutela dos direitos animais, reconhecendo eles, quer queiram os chamar como sujeito, quer queiram os chamar como pessoa, né? Reconhecendo eles, então, nesta categoria, e que, portanto, eles pertencentes ao mesmo cosmos que os humanos, as duas comunidades seriam uma só, ou seja, o que é vivo, e aí se trabalharia não com a dignidade nem da pessoa, mas com a dignidade da vivência, né? De um contrato social não mais moderno, mas de um contrato social de um porvir e de um futuro de integração, porque do jeito que o homem carregou a humanidade até agora sozinho, explorando o animal, nós chegamos, como eu falei, na beira do abismo, né? Estamos por um fio para não cair nele, porque enquanto não urgentemente repararmos, né, essa séria agressão à objetificação animal, ou seja, essa séria agressão a tornar o animal um objeto, o mundo ele não vai caminhar nos eixos, né? Não se consegue trilhar um caminho de uma suposta ou quiçá harmonização, ou de uma unificação, né? O mundo, ele, portanto, ele é híbrido, ele é plural, ele é diverso, ele é composto de pessoas, de seres, de vidas, de sujeitos que detêm razão, que detêm lógica, que detêm sentimento, que detêm emoção, que detêm sensorialismo, que detêm necessidades e prazeres e satisfações e que também tem desejos, ou seja, e isso não é exclusivo do homem, e nunca foi. Simplesmente isso se tornou exclusivo do homem pelo discurso do próprio homem, né? Então, muito eu escuto às vezes assim, como fazer um direito animal se o direito é uma gramática comum construída por uma lógica antropocêntrica de um homem para o mesmo homem? Muito simples. Basta o homem entender que ele não é o único no mundo, né? Por que não construir um direito de proteção a um animal? Não vejo motivo. Porque não há nenhum tipo de referência ou de critério mais empírico, e aí sim buscar a lógica das ciências alternativas de empirismo, como o próprio Bruno Latour vem sugerindo, a Isabelle Stengers e tantos outros cientistas que buscam dentro de uma cosmologia, de uma cosmovisão, de experimentação e de sensoriamento empírico, né? Uma das soluções para que a ciência não seja tão técnica, tão dogmática, a ponto de criar, como eu falei, certezas que não nos trazem soluções. E dentro dessa logicidade, então, me parece muito palpável também que a gente recorra ao empirismo, à cosmovisão, aos valores tradicionais, aos saberes, às ecologias, aos conhecimentos dos povos das comunidades indígenas. Principalmente trazendo dentro de um sistema todo que eles têm de organização e visão de harmonia com a natureza e sistemas de justiça próprios, os princípios ou as filosofias e ideologias do Sumak Kansai e do bem viver, né? Que seria a vida bela, a vida bonita, a vida integrada, dentro de uma percepção holística, de um empirismo de reconhecimento de diferenças e valoração de vidas, de integração planetária, de que a natureza não é uma coisa e a cultura é outra. E aí, recorrendo até a obra do Philippe Descola, quando ele trabalha a antropologia da natureza, ou seja, nós, humanos, só poderemos ser diferentes dos animais ou por causa do físico, ou às vezes por causa do interior, por questões de... nem posso usar essa palavra inteligência, mas por questões de alma, ou seja, porque nós temos uma crença e eles podem ter outra crença que a gente não conhece. Mas isso de maneira nenhuma faz com que nós estejamos apartados em um pensamento ou em uma lógica, em uma comunhão de interesses, valores, direitos comuns. Portanto,
como eu vinha falando antes, são apenas reflexões que eu estou dividindo com vocês e tentando forçar uma construção de um reconhecimento de direito aos animais não humanos por uma identidade de pertencimento que eles têm ao planeta Terra, de uma identidade de coletividade que nem os povos africanos possuem, né? Inclusive pelas filosofias do Ubuntu, de que só os sujeitos coletivos conseguem ser plenamente realizados. Então, a coletividade dos animais, entendidos eles como seres que já fazem parte do cosmos e que têm o seu espaço, eles não podem ser afastados, né? Nem do mundo jurídico que os humanos criaram para eles mesmos. E nada mais justo de que se uma pessoa humana que tem personalidade jurídica, entendida como uma aptidão genérica ao nascer vivo para exercer direitos e cumprir deveres, né? Isso aí não possa ser estendido ao animal. O animal, como um ser vivo, pertencente a um espaço de dominação de território que ele mesmo possui, ou seja, de integração com aquele habitat que ele tem o direito de ali se manter, de ali não ser tirado se ele não quiser, de se alimentar como ele conhece e foi criado para se alimentar dentro das tradições e dos valores da sua espécie, né? Ele tem esse direito. Ele tem o direito de não ser torturado, massacrado, aprisionado, espizinhado, objetificado, de não ser arrancado do seu seio familiar. Ou seja, não parece muito compatível com os humanos? É igual. E, obviamente, eles têm um dever. E aí vocês vão me dizer, qual o dever? Né? Porque já muito se ouviu falar e muito se discutiu que o animal não poderia ter personalidade jurídica porque ele até, de repente, poderia ser um sujeito de direito, mas ele não pode cumprir dever. Que aí as pessoas refutaram com aquelas ideias de que, mas o deficiente não cumpre dever, a criança não cumpre dever e, portanto, eles são humanos e têm personalidade jurídica. Porque o animal só tem um dever. Qual é o dever dele? É o de existir. Simplesmente esse. É o dever de existência, de um existencialismo pertencente a um cosmos natural de equilíbrio e de manutenção de ecossistemas viáveis. E que esse dever de existência é o que garante a ele a titularidade de liberdades e direitos que os humanos dizem ser fundamentais, porque dizem que os direitos humanos são frutos de conquistas históricas e que, portanto, são positivados, né? Mas esses animais, eles têm isso naturalmente. Então, para não me alongar demais e não discutir muito, para me estender no tempo, porque são assuntos que trazem reflexões que me trazem bastante gosto, eu finalizo dizendo que vamos tentar transmutar, digamos assim, ou reinterpretar, ou reler, ou readequar, como quiserem usar, a obra do Leviatã, do Hobbes, né? Marco da modernidade. Quando o Hobbes fala na construção do Leviatã, do Estado soberano, ele trabalha muito com emoção, sensação, imaginação, experiência. Para, obviamente, claro, ele construir a ideia do Estado moderno. Mas se a gente pegar tudo aquilo que, se o ser humano, ele sente emoção, né? E a emoção que ele sente é reflexo de imaginários de vivências que ele tem, que formam experiências e que, portanto, conduzem ele a certas conclusões. Tudo o que a gente viveu e o que a gente experimentou e o que a gente trouxe de conhecimento empírico que deu certo, se aproveita. O que não deu certo, se refaz, se rediscute, se muda, né? Se reflete e se constrói ou se reconstrói, para evitar que não só dentro da comunidade humana inúmeros humanos continuem sofrendo essas atrocidades, mas que dentro da comunidade não humana é chegada a hora dessa emancipação dessa minoria que sempre foi objetificada sem nunca ter sido um objeto. Bom, espero que
eu tenha contribuído para alguma coisa, para alguma reflexão positiva. E me coloco à disposição de todos, né? Se quiserem conversar sobre os assuntos, seja através do professor Rogério ou em contato direto comigo mesmo. E é um prazer, mais uma vez, estar aqui hoje, né? Mesmo que de quarentena, em casa, gravando um vídeo caseiro. Mas porque o nosso movimento de construção não pode parar. Então, um grande beijo a todos e fiquem bem. Até mais.